Olá, pessoal. Eu Ney Jobson. Vou explicar um pouco sobre o SEI. Mais especificamente, vamos ensinar, explicar, demonstrar o que é a base de referência para o Poder Executivo, que muita gente conhece, né? Não é a base original que vai junto com o SEI. A base que é distribuída pelo TRF4 é a base própria para usar no Poder Judiciário. E a gente criou desde 2013, 2014, a gente viu a importância de criar uma base de referência, uma base do uso ali do CI e do CIP própria para o Poder Executivo. E os órgãos do Poder Legislativo também acabam usando. Então, assim, tem muitos órgãos, mas principalmente o Poder Executivo, que usa o CI com essa base. Essa base tem que ser usada, instalada desde o início. Não é algo que se troca o trem andando. Então tem que ter muita atenção para usar a base correta na sua instalação do CI. Algumas coisas, caso queira aproveitar, né, dá para aproveitar se subir um CI em paralelo com essa base e copiar, né, algumas configurações para otimizar a sua instalação do CI. Dá para copiar algumas parametrizações que vamos demonstrar aqui e ter alguns benefícios, né, do que a base de referência tem de vantagem, de melhor em relação ao CI. Então, primeira coisa é o endereço, né, a base de referência é um projeto aqui no GitHub, projeto do Portal Software Público, que mantém esse projeto é a equipe da SEGES, do MGI, né, mas foi um projeto, o projeto inicial da base de referência foi nos idos de 2013, 2014, quando alguns poucos órgãos lá atrás, dentre eles a gente da Anatel, percebeu da importância da curva de instalação que é do CI, a maior curva de instalação era adequar o CI à sua base, suas parametrizações para o Poder Executivo, entre vários pontos que a gente precisa parametrizar para o Poder Executivo, como também ter o SEI mais robusto, mais parametrizado, com mais tipos de processo, com tipos de documento e com alguns detalhes que ajudam na organização do SEI. Então vamos seguir, né? Então o projeto é esse do GitHub, né? O projeto é esse do GitHub, onde dá para acessar aqui e baixar a base na versão, ele já tem aqui a versão 4.1, nos vários tipos de bancos, né? Nos vários tipos de banco que você funciona, inclusive o Postgre, que é o último banco aí que surgiu a partir do CI 4, 4.0, a versão, ou também o banco para Postgre, então já realizaram a conversão da base de referência já para o CI 4.0 e para o CI 4.1 também em Postgre. A gente agora vai demonstrar, né, um pouco o funcionamento. O meu Sei Localhost já está em pé aqui, funcionando. Aí o Sei Localhost é um outro projeto, é outro manual, e também algum dia podemos fazer um vídeo para demonstrar o funcionamento dele. Está aqui o Sei funcionando já. Vou fazer um login do Sei Localhost, teste. No Civ também, só fazer o login para ver que está funcionando. Isso é toda a arquitetura do Sei está no meu computador local. Não sei localhost numa máquina padrão para desenvolvimento, operação, inclusive para fins de validação e debug de qualquer problema que tenha no órgão, o sei localhost é uma boa opção para ajudar. Vou fechar aqui o CIP, porque não tem muito o que mostrar aqui do CIP em relação à base de referência. Aqui estou logado aqui no CIP. Para guiar aqui o nosso trabalho, eu vou usar essa lista aqui que é das configurações que temos, feitas, né, na base de referência. Seguir essa lista de configurações, que é a mesma que está lá no README, é o que está lá no README do projeto, só que está um pouco mais atualizado, que é uma atualização que a gente fez por request para o projeto. Um tempo desse, a equipe ainda vai avaliar na SEGES. Feito isso, então vamos partir, né, uma coisa de cada vez aqui na lista do quais são algumas das configurações, né, que o sistema tem. Vamos passar uma antes para só um entendimento, né, de como vai a base de referência. Ela vai só com um usuário, é um usuário de teste. Esse usuário, né, ele é um usuário interno do sistema. Nesse vídeo eu não estou buscando explicar para vocês a operação do SEI, a operação do SEI, a operação do CIP. Depois fazemos outros vídeos, né? O foco aqui é exclusivamente falar das vantagens, do porquê, que é muito importante os órgãos se atentarem a instalar com a base de referência do Poder Executivo,
forçado legislativo também pode, por causa da curva e a maior aceitabilidade que o SEI tem a partir das parametrizações que vão nessa base. Então, mas assim, eu vou explicar o básico. Então, ele na base de referência, vai com o usuário de teste e seguir o manual original em PDF do TRF4, né, de como faz o primeiro login, vai achar a chave, inclusive, de integração CICIP padrão também. Então, seguir tudo, só que o conteúdo, né, dessa base, ele tem alguns dados, mais lá no CIP diferente. Mas ele vai com 3 unidades aqui de teste. Então, 3 unidades, teste raiz, teste 1, teste 1, 2. Estão montados na hierarquia essas unidades, onde a primeira unidade a primeira unidade raiz é a teste, e depois vem a teste 1 embaixo de teste, e a teste 1, 2 também igualmente embaixo de teste. E vai também uma lista de perfis, a lista de perfis, onde temos, né, os perfis tradicionais do Core do CI, todos esses, e mais um, inclusive não sei qual, não sei 4.1, que eu sei que eu estou operando aqui agora, não sei 4.1, já tem aqui o perfil novo aqui, por novidade, que é o perfil de CPAD. A base de referência para poder executivo, ele tem um perfil a mais. Todos esses outros perfis são perfis que são mantidos, né, pelo TRF4, mantidos pelos scripts de atualização do SEI. Então não mudem nem o nome, tá, desses perfis. E conceitualmente, né, um perfil sempre completa o outro, então todo mundo tem que ter o básico, mesmo sendo administrador, né? Então sempre é um perfil que completa o básico. Mas na base de referência a gente também teve que criar um perfil chamado perfil de colaborador, que é o básico sem assinatura. Esse perfil ele tem uma quantidade específica de recursos a menos para fins de que colaboradores que sejam terceirizados ou estagiários não consigam fazer assinatura de documento, principalmente. Além de assinatura de documento, algumas outras operações um pouco mais consideradas graves, né? Para que terceirizados, estagiários, né, não tenham, né, esses recursos. E os recursos, inclusive, dá para mostrar aqui, ó, no próprio CIP, no menu aqui de comparar perfis. Então, colocando aqui como destinatário o colaborador, comparando como origem o básico, ele vai mostrar aqui uma lista, uma diferença de 11 recursos. São um total de 11 recursos. Não, aqui aí não vai, né? Colaborador não. Então, a diferença são 11 recursos. Então, alguns recursos envolvendo assinar, e aí ele não deixa, e envolvendo cancelar documento, excluir documento. E aí aqui são recursos dependentes, alguns recursos que são dependentes um da outra, e cancelar a liberação do básico de conhecimento. São alguns poucos recursos, 11. Foi criado esse perfil básico sem assinatura por questões de compliance mesmo, de jurídicas, né, do risco que se representaria um terceirizado assinar um documento isoladamente, um estagiário assinar documento isoladamente, quando eles não podem. Então, o melhor mesmo é não ter o risco de nenhum tipo de assinatura, até porque só o servidor público tem poderes, né, para exercer decisão, exercer atos administrativos. Então, tem esse perfil de colaborador básico sem assinatura, o qual, inclusive, depois que na base de referência correspondente à versão do C, ele já vai alinhado, já sem os recursos, e os recursos novos ele já está alinhado. Mas quando tem uma atualização do SEI, todo mundo que conhece, né, esse perfil sabe que tem que atualizar os recursos. Tem que atualizar os recursos novos. Por quê? Porque o script, como eu falei, o script do TRF4, ele mantém todos esses outros perfis que não devem alterar nem um acento sequer, porque senão o script do TRF4 de recursos do SEI não vai localizar o perfil certo para fazer a atualização massiva dos novos recursos no perfil correspondente, né? Então são um total aí de 9 perfis que o TRF4 mantém, onde só esse não é mantido pelo TRF4, e aí basta fazer a comparação, né? Depois que atualiza o SEI e o CIP, basta fazer a comparação e retomar a mesma diferença aqui de 11 recursos. Então, se lembrar que sempre atualizou o SEI, tem que fazer isso, senão os usuários que são terceirizados, estagiários, vão ter muita tela de estudo, de erro por falta de acesso, né? Falta de acesso ao recurso correspondente nas telas do SEI, em razão das novidades, das novas telas do SEI, vai dar erro pela falta do recurso. Então, tirar só esses recursos. Então, apareceu mais 200, põe todos menos e mantém esses fora para poder
o SEI funcionar também para eles. E cuidado, né, também de muita criação de recursos, então, também de perfis, né, muita criação de perfis não é uma boa prática, a gente teve que criar esse colaborador por motivos aí de segurança jurídica, e é o único perfil que não é mantido pelo TRF4. Então, na parte aqui do CIP, basicamente é isso, né? Então, quando o seu local host ele sobe, você teste, ele tem todos os perfis. Eu tirei aqui somente na permissão aqui, só tirei a permissão em todas as unidades de arquivamento. Só teria a permissão de arquivamento para aqui diminuir um pouco os menus aqui, os menus principais, além, e a administração toda está aqui atrás. Então, vamos agora demonstrar a parte do C em si. Eu expliquei a parte do CIP, sobretudo o perfil colaborador, que isso também está na base de referência, esse detalhe aqui sobre da base original do judiciário, que vem junto com o CEI do TRF4, é só isso mesmo, um maior destaque do CIP. No CEI, a primeira coisa que a gente vai mostrar aqui é a máscara do NUP, né, o famoso NUP, número único de protocolo. Então, essa máscara do NUP, o governo tem uma norma, né, o governo do Poder Executivo Federal tem uma norma, uma portaria conjunta do Ministério da Justiça com o NGI, onde define o padrão desse número, né? E aí, instalações de prefeitura, instalações de governos de estado, eles têm que tem um número único de protocolo também próprio, né, e que nas suas organizações deve ter essas definições que não se confundam, né, e que não se confundam com o número de protocolo já existente, né, de outros poderes, de outras esferas, né, inclusive que não se confundam com o número único de protocolo, inclusive do Poder Executivo, tá? Mas isso aí é um detalhe, né, de instalação que os estados e municípios têm que observar, tanto quanto o judiciário tem suas faixas de número de protocolo, não tem chance de ter numeração que coincida com o número de protocolo de outro órgão, dentro do próprio judiciário, com protocolos do executivo, por exemplo. E onde é que é configurado isso, né? A gente já vai configurado para o Executivo Federal, já vai configurado conforme padrão, sendo que a gente colocou alguns números fictícios, né? Então, tem aqui a fórmula de protocolo do NUP, repetindo, né, a base para o Poder Executivo. Nesse caso, esse ponto em específico é para o Executivo Federal. E aí, estados e municípios têm que ajustar, o órgão do legislativo tem que ajustar para a sua fórmula de protocolo correspondente. Mas o que a gente fez aqui, né? A gente tem aqui, eu sei, isso foi indo nas evoluções iniciais do projeto do PEN em 2013 ainda, que entrou nas grandes e primeiras evoluções para criar mais opções aqui de variáveis para conseguir formatar o NUP conforme usado no Poder Executivo Federal. Então aqui a gente tem aqui, ele é formado por 3 dígitos, ele vem do código CEI do órgão, esse código CEI aqui, porque esse daqui vem do CIP, não é mexível, né, não dá para mexer, então vem do código CEI do órgão, então está aqui, código órgão CEI, 3 dígitos, então está aqui os 3 dígitos, eles vêm para cá e formam a primeira parte, a primeira subparte, né, os 3 primeiros dígitos e depois vem 2 dígitos, para formar a primeira seção. A primeira seção são 5 dígitos, no NUP do Poder Executivo Federal, só pesquisar, tem uma norma a respeito, e esses outros 2 dígitos vêm da unidade. Então, as unidades, aqui é outro menu de administração, as unidades de teste, e aí acaba servindo de gabarito para que o administrador do SEI, no novo órgão que está instalando o SEI, possa, né, olhar e entender, cara, fez assim, vou ajustar o órgão, mas foi feito assim, então funciona desse jeito, vou seguir como gabarito, né? Então você vai poder observar aqui que as unidades todas, né, essas 3 unidades, ela tem o código SEI dela também, aqui, que está com 2 dígitos. Então tem o primeiro aqui, 90, 91, 92. Então, isso forma, né, o código SEI da unidade, forma os 2 próximos dígitos. E formando a primeira seção, que são 5 dígitos. Então temos 3 primeiros dígitos do órgão, 2 dígitos da unidade do órgão, e tem esse um sequencial por unidade SEI, sequencial de 6 dígitos, um sequencial anual, ou seja, ele zera por virada de ano, e 6 dígitos que é com base em razão de unidade. Então, por exemplo, na sede, se as mesmas unidades, é toda unidade da sede, se a mesma unidade da sede compartilhar o mesmo código SEI,
e várias unidades podem compartilhar o mesmo código C, então todas aquelas unidades eles usam o mesmo loop, que a gente chama de loop, ou seja, vai compartilhar os 5 primeiros dígitos por iguais. Então, mas a gente separou os dois dígitos para ser por unidade, por quê? Porque o que geralmente varia, quando varia o F principalmente, por exemplo, a Anatel cede, todas as 200, 100 unidades da Anatel cede seguem o mesmo código para ter o que? Começa lá 53, 535.00. Então todos começam com 00. Já a Anatel de São Paulo é outra ordem. Então todas as unidades da Anatel de São Paulo têm o mesmo código C. Para quê? Para que quando gerar o protocolo, São Paulo, todo mundo sabe que é a Anatel, é os 3 primeiros dígitos, a Anatel de São Paulo é os outros 2 em seguida, dessa primeira sessão. Então a Anatel do Rio de Janeiro tem uma outra faixa. E aí basta colocar que todas as unidades daquela mesma F tenham o mesmo código, no mesmo código. No caso aqui 90, né, se eu quisesse aqui 90, 90, elas compartilhariam do mesmo, eu vou até alterar aqui para eles compartilhariam do mesmo sequencial anual que tem como base o código de unidade C. Aqui vem agora o ano, né, 4 dígitos, e o dígito verificador mod 11 do Poder Executivo Federal, que também é novo. Aí eu não vou explicar muita coisa, porque aí estaria explicando o funcionamento do C em si. Vou aqui explicar como funciona aqui a fórmula de protocolo e cadê o processo? Aqui, inclusive, tem um processo aqui aberto que ele seguiu exatamente isso. Ó. 999, o primeiro é o órgão, 90 dessa unidade, que tem o código unidade C 90, então ele compartilha, né, com as unidades que são 90. Então, todos os processos gerados nas unidades que têm o mesmo código unidade C, o código C da unidade, vai compartilhar o mesmo conjunto de sequencial anual. Essa parte aqui do sequencial anual, baseado no código de unidade. Sequencial anual de 6 dígitos. E o restante aqui não depende desse macete. Né? Então, o grande detalhe é isso: esse código anual, sequencial anual, com base no código da unidade. E é isso aqui. Unidade que tem o mesmo código C, unidade que tem o mesmo código C, compartilha o mesmo sequencial de código da unidade C. E aí essa é a forma de protocolo, né? Que é a máscara, o que a gente chama de máscara de loop do protocolo. Então, a máscara de loop do protocolo. Passou por isso. Tem outras configurações antes de passar à frente, então a gente configura a unidade com endereço, né? Tem a unidade com alguns endereços fictícios, né? Dados de contato, né? Aqui fictícios, com atenção de que caso vocês estejam numa unidade que não esteja conseguindo alterar dados do contato associado da unidade, ou mesmo dados do contato associado do órgão, lembrar que você tem que estar vinculado, você tem que estar numa unidade que esteja vinculada ao tipo de contato correspondente. Então, você só vai conseguir, por exemplo, aqui unidades alterar, porque você tem que estar na unidade associada ao tipo de contato correspondente, que tem aqui alguns tipos de contato que são do sistema, né? Então, aqui órgãos, unidades do órgão, usuários do órgão, usuários externos do órgão, então só vai conseguir alterar se tiver assim. Eu vou aqui agora, vou mudar para outra unidade para poder mostrar que a unidade 2, teste 1, ele vai seguir o protocolo 2 do NUP 90, no 99990. Ele vai seguir o 2, porque eu alterei a unidade, o código C da unidade para que ele compartilhe, né? 9090, então ele compartilha um pouco de prioridade, idoso, com mais de 80 anos, que é uma prioridade especial. E aí vai gerar o protocolo 2, processo 2. Já se, porque eu estou compartilhando, ele está no 90. Já se eu for para outra unidade que eu deixei, estava 90, 91, 92. Esse está como 92. É uma outra faixa de NUP. Então, como é outra faixa de NUP, e é outra faixa de NUP de código unidade, de código C unidade, ele vai ser protocolo 1, mas não do 90, vai ser do 92. 92.
Então, a parte da máscara de protocolo era muito importante, tem que testar bastante no ambiente de teste e homologação para que não tenha problema em produção, não tenha nenhum protocolo errado. Desde o primeiro protocolo, não tem nenhum protocolo errado. Então, tá aqui, ó, o NUP da faixa 92, vamos dizer, né, que é unidades da regional em São Paulo, da regional no Rio de Janeiro, da regional em Pernambuco, todas as unidades daquela regional, tendo o mesmo código CI de unidade, vai estar compartilhando o mesmo sequencial anual. Isso faz com que a gente saiba que aqui é o órgão X, regional Y, e aí cada qual com sua faixa, e não se misturam. Alguns órgãos que são muito pequenos, às vezes não merecem essa segregação, mas lembrando que no caso do Poder Executivo Federal, tem um portal de gestor de protocolo, tem norma, tem o órgão central, que é a SEGES, no MGI, que fornece faixas de NUP, então tem uma norma muito rígida de quem é o dono de qual faixa. Então, cada órgão, a Anatel tem seu NUP, Ministérios tem cada um seu NUP, outros diversos órgãos federais do Poder Executivo Federal, cada um tem suas faixas de NUP própria, porque nada disso aqui é aleatório, inclusive das regionais. Então, eu só queria destacar mais esse detalhe para finalizar esse item. O próximo item é o plano de classificação temporária da destinação de documentos de arquivo relativos às atividades meio da administração pública, né, conforme a portaria que era recente, relativamente recente, de fevereiro de 2020, a portaria do Arquivo Nacional, portaria 47 de fevereiro de 2020. Essa portaria, ela instituiu, né, um novo plano de classificação arquivística para atividades meio do Poder Executivo Federal. E aí os órgãos, vários já mudaram, né? A gente fez um trabalho, inclusive, de um script de banco para poder fazer a inserção, o carregamento da tabela nova. Então, o Arquivo Nacional fez uma nova tabela de temporalidade e revogou a antiga resolução 14 de 2021. Então, essa é uma tabela 100% nova de atividades militares, que tem, inclusive, também códigos aqui para atividades militares, para os órgãos militares, principalmente Ministério, Forças, Ministério da Defesa, as Forças, e também Polícia Militar ou Bombeiros de estados, municípios, caso eles sigam os códigos de classificação do Arquivo Nacional. Então, aqui tem a parte dos códigos em si, e essa parte que mais é completa, né, que tem o descritor do código, descritor do código, as guardas, né, e a destinação em si, quais são de eliminação, quais são de guarda permanente. A Anatel tem também sua tabela aprovada de atividades fim, mas o SEI já vai, na base de referência do Executivo, já vai com a base, com a tabela do Arquivo Nacional para atividades meio pré-parametrizada. E tem muitos órgãos, né, seja governos de estado inteiro, seja municipais, que até do legislativo, alguns já ouvi dizer, que segue a tabela do Arquivo Nacional. O Judiciário não segue, o Judiciário tem tabelas de classificação arquivística própria, né, do CJF, do CNJ, então tem tabelas próprias que vai na base para o Poder Judiciário, que vai na base distribuída pelo TRF4, já vai a tabela correta para a Justiça Federal. Aí eu não conheço, né, se tem outras tabelas de classificação de atividade meio, outras tabelas de classificação da atividade meio, fim do Judiciário, que não seja essa da Justiça Federal, mas o SEIS vai com a tabela, a base do Judiciário, que vai junto com o SEI, distribuído pelo TRF4, vai com a tabela do CJF, né, do Conselho Superior da Justiça Federal. Então, vai com a tabela definida e normatizada pelo CJF para a Justiça Federal. Da base de referência do Poder Executivo vai com a do Arquivo Nacional, que os órgãos, mesmo não sendo do Poder Executivo Federal, aderem, né, ao uso da tabela do Arquivo Nacional. E a tabela está aqui configurada, né, no SEI, em administração. Administração, tabelas de assunto. A tabela de assunto está aqui, configurada, né? Teve um trabalho grande para fazer essa mudança, principalmente na conversão da base, da atualização para o SEI 4.0. Foi na época que a gente fez a atualização, inclusive na base de referência da tabela, na base de referência do Poder Executivo, da tabela do Arquivo Nacional de atividades meio, né? Porque tinha antes no SEI 3.1, na base de referência para órgão entrantes, para alguns novos, né, que estavam no SEI do zero, pegando a base de referência, estava ainda a tabela da antiga resolução 14. E aí a gente fez a mudança para
a tabela nova da Portaria 47 de 2020. Esse é um trabalho grande, não adianta explicar tudo a metodologia, mas a tabela de classificação do Arquivo Nacional, ele tem alguns pontos, né, que a gente, desde a primeira versão do SEI, desde 2013, a gente, com Embrapa, GDF, e mais a Anatel e o próprio Ministério do Planejamento na época, e vários outros órgãos, alguns órgãos, 5 ou 6 órgãos, a gente teve que fazer todo um estudo de adaptação para poder inserir no SEI. Por quê? Porque aqui, né, pode-se observar que tem condicionantes, e o SEI não tem condicionantes. Então aqui tem a fase corrente, fase intermediária, que não sei, inclusive é um pouco abstrato o que é isso, porque a lógica disso é fase corrente está perto fisicamente de quem instrui o processo, né? E a fase intermediária no arquivo geral do órgão. E a destinação, né, guarda permanente, já é uma ida para um outro espaço, mais longe ainda, ou no próprio órgão, mas antes era, inclusive, enviado para o Arquivo Nacional, né? Mas, assim, a tabela de classificação feita para o Arquivo Nacional, ele tem condicionantes. Tem que, enquanto vigora, até a aprovação das contas pelo TCU, e tudo isso foi passado em 2013, fizemos esse trabalho, em 2013 e primeiro semestre de 2014, para fazer a primeira versão da base de referência e para os órgãos entrantes mesmo, no início do projeto do SEI, que eram poucos órgãos que acreditavam no início do projeto do PEN. A gente fez esse trabalho lá antigamente, e foi todo organizado na época, né, aqui em Excel, então tinha aqui tudo, né, guardado, toda a metodologia que a gente fez. Então, assim, o Arquivo Nacional divulgou, junto com a Portaria 47 e a nova tabela, divulgou uma tabela de equivalência. Ela tem alguns problemas, porque tem bolas divididas, né? E sistema não tem como ter bola dividida, tem que decidir por algum. Mas, assim, o trabalho de migração dos órgãos é uma coisa, né? Na base de referência é mais fácil, porque não existe protocolo nenhum. A gente só teve que observar qual código das bolas divididas era usado por qual tipo de processo. E alguns nem eram usados por tipos de processos previamente cadastrados. Então, assim, mas essa tabela ajudou, essa tabela de equivalência, para a gente pegar a base de referência, né, que é zerada por natureza, e fazer atualização. E a gente aqui faz toda aqui a planilha, a tabela original, faz todo um trabalho de estudo, conversão, teve todo um trabalho de estudo e conversão para fazer as convenções para a escolha sobre condicionantes, né? Transformar condicionantes em prazo mínimo, em um prazo adequado, em razão da natureza do condicionante, para que a gente possa poder né, inserir no SEI. E aí a gente também fez um trabalho de aproveitar o máximo possível de textos, porque aqui na tabela do Arquivo Nacional tem umas partes muito importantes antes de ter explicações, e aí a tabela ela fica pulverizada em muita coisa boa. Uma parte mais completa, uma parte mais com mais explicação, outra parte com menos explicação. Tem a tabela de equivalência que foi atualizada depois pelo Arquivo Nacional e liberaram o Excel. E aí a gente fez com que a tabela ficasse o mais completa possível. Eu sei que tem alguns limitadores de caracteres, quantidade de caracteres, então a gente fizemos, né, com que aqui entre parênteses coubesse algumas explicações para aproveitar o trabalho, né, para aproveitar todo o texto, que possa explicar o que é aquele descritor de uma forma mais completa, diretamente ali no sistema, na busca, na pesquisa. E aí esse trabalho aí foi um trabalho muito árduo, né, muito difícil e muito cauteloso, muito cuidadoso de ter que ser feito. Na minha equipe foi o Marian Tiles, aqui um coordenador nosso, que ajudou muito, trabalhou muito em cima disso, para que a gente, inclusive na Anatel, a gente virou, tem já alguns anos, a gente virou a tabela, e a tabela é uma só, não sei, né, da área meio e da área fim, a gente virou a tabela já tem um tempo. E a gente aproveitamos todo esse trabalho que fizemos, né, da Anatel, para atualizar para geral na base de referência do executivo. E aí, não sei como é que ela fica assim, fica dessa forma, o descritor, código do descritor, e aí ainda tem, às vezes, uma observação, né? E aqui tem 20 mais 20, guarda permanente. Assim que fica. E o mais importante, né, sobre a parte da tabela de classificação arquivística de assuntos, não é a tabela em si, né? Porque aí o órgão pega do jeito que vai, né, tem 501 assuntos e começa a adicionar os seus assuntos finalísticos, né? Mas principalmente porque os assuntos, né, eles já estão pré-cadastrados nos tipos de processo, que tem 318 tipos de processo, eles já estão pré-vinculados os assuntos corretos,
os tipos de processo corretos, tanto prévio como vinculados aqui com os tipos de processo. Então, os processos de arrecadação estão código certo, de arrecadação estão os códigos certos. Então, assim, dependendo do assunto, né, são tema e subtema, então já está tudo pré-configurado, pré-associado com os tipos de processo, códigos comuns das atividades, da atividade meio, né? Averiguação de denúncia, no caso aqui de corregedoria. Então, está tudo pré-configurado e essa parte é muito importante, uma das mais importantes, não só a tabela isoladamente. Então, eu já expliquei dois itens já da tabela de referência. O próximo item é sobre os estilos. O que a gente fez na época, né? Quando, no início do projeto do SEI, depois de alguns testes que um órgão fez, acho que foi o CAD que fez alguns testes que tinha instalado, e aí algumas pessoas, alguns usuários que foram, né, conversar com os usuários, percebeu o SEI que ia originalmente, os modelos de documento eles iam muito, né, muito vazios, né? Iam muito sem modelo, né? Um modelo mais rico de documento ali. E tem muitos usuários que escrevem processos, né, muito contenciosos, ou tanto que escrevem muito. Então, sei, originalmente, ele ia com a maioria dos documentos, né, que vai na base do judiciário, ele vai com a parte aqui do meio, não sei, dos documentos, ele vai vazio praticamente. Quase nenhum modelo de documento, o tipo de documento com modelo que vai com algum conteúdo de fato aqui. E eu sei, não, ele não tinha estilos de numeração e renumeração de itens. Muitas das vezes a pessoa escreve no próprio texto, né? A pessoa escreve no próprio texto, ou escreve por extenso, cláusula primeira, cláusula segunda, cláusula terceira, ou usavam, né? Ou usavam também. Isso é a tradição, que era o SEI no judiciário, na base, que vai do judiciário, que tinha até então, ou usa aqui o lista ordenada e lista não ordenada. E aí, qual foi o problema? A gente achava que a lista ordenada e não ordenada atenderiam, né, às necessidades, porque também dá para indentar aqui na lista ordenada e não ordenada. Mas, infelizmente, na época foi percebido que não dá, não atenderia. E não é a mesma coisa na prática, em comparação, por exemplo, com o Word. Então, não atenderia de jeito nenhum redações gigantes, complexas, de itens, de seção de itens, de numeração e renumeração automática de itens dessa forma como estava acostumado, né, e vinha na base que vinha do judiciário. Então, o que é que a gente fez, né? Primeiro, a gente fizemos muitos modelos de documento, né, com modelos em si, mas assim, um foco agora nesse momento, os estilos de numeração e renumeração automática de itens. Então, a gente correu atrás, né, de descobrir como em navegador, no editor do SEI, poderia criar, e o Myron apoiou, o Myron fez a evolução do SEI para o SEI fazer funcionar isso. Então, a gente descobriu que dava para criar estilos próprios no SEI, né, que esses estilos, que eles trabalham em pares, né? Então, aqui nível 1, nível 1 e nível 1 before, o 2 before, onde esses estilos eles têm uma hierarquia, né? Eles têm uma hierarquia e eles têm um reset do counter deles, que faz com que limpe, né, a contagem quando alterna de um estilo para o outro. Então ele tem toda uma configuração aqui, esse CSS, estilo de HTML, né, de página, ele tem toda uma hierarquia aqui dentro, o counter reset para aplicar um outro estilo, intercalando entre um estilo e o outro. Então, foi isso, assim, com esses estilos, né, com esses estilos aqui, esse estilo é para nota técnica, por exemplo, mas contratos, termo de referência, usa muito esse estilo aqui. Já esse outro conjunto ali, ele é usado para memorando, ofício, né? Ofício memorando, usa esse outro aqui que é parágrafo, e alguns outros documentos, né? Usa esse outro bloco de estilos com numeração automática de itens, e tem o de alínea, né? A linha e de algoritmo, incisos, né? Romano. Então tem aqui também um estilo de alíneas e um estilo, uma par de estilo para numeração romana. E aí a mágica, né? A mágica que acontece é uma das coisas mais importantes que a gente teve, não sei, na base de referência, porque literalmente um assessor, né? Você chegar, não sei, não tem isso, vou continuar trabalhando em Word, né? E a gente já ajudou, inclusive,
pessoal do judiciário, alguns órgãos judiciários, juntamos lá o STJ, em que a diferença da experiência do usuário depois que tem documentos ricamente, com modelos ricamente, né, preenchidos, modelos pré-formatados, e usando os estilos de numeração e renumeração automática de itens. Ocorre o abandono completo do uso do Word. Só não é mais completo ainda porque o editor do C ainda não tem controle de alteração, né? Mas existe, né, para você CK Edit o controle de alteração, é uma evolução que a gente já pediu bastante, mas assim, a gente já ajudou vários órgãos judiciários, inclusive, criando aqueles estilos, e depois de criados os estilos, tem que aplicar nos modelos de documento para que eles sejam acessíveis aqui. Mas assim, vamos mostrar aqui. Esse é um estilo do nível 1, né? Esse é o estilo do nível 1, que é por isso que aqui no editor, inclusive, mostra aqui com fundo cinza. Então, se eu quisesse colocar vários, né? Nível 1 colocaria aqui, mas só faz sentido se alternar o nível 1 com o nível 2, né? Os outros níveis aqui. Então, aqui é referência 1, referência 4, referência 4 e daí por diante. E ele está ali enumerando e renumerando. Então, quando alterna aqui, ó, sumário executivo, e aí ele zera. Aí aqui tem citação, a citação não zera. Mas aí, quando vai aqui incluindo mais itens, e aqui, por exemplo, aqui é o nível 4, e aqui eu estou no nível 3, né? Nível 2 e nível 3. Eu vier aqui, aí eu posso transformar, aplicando o estilo aqui nessa linha, posso transformar essa linha que eu já digitei para nível 4. E daí sucessivamente. Então, se eu vier aqui e mudar aqui no meio para, não, eu quero usar a linha aqui, eu quero aplicar agora o estilo de letras, né? Aí ele não zera, tá vendo? O nível 4. Ele não zerou o nível 4. Então você segue ali, ó, o 4, 5, 2, 3 por 4, 5, 2, 4. Ele segue essa numeração. Mas se eu alternar aqui para na linha de novo nesse outro ponto, ele vai saber que é um novo A e não continuação do anterior que acabou aqui em F. Ele vai saber que é uma nova sequência, porque saiu de um bloco de estilo aqui para outro estilo. Então tem essas ordens, né? E aqui também, ó, romano, né? E aí segue criando aqui, fazendo numeração e renumeração com matriz. Por exemplo, esses itens aqui, eu posso transformar ele aqui para o nível 3, e essas alíneas também para o nível 3. E quando faz isso, ele reposiciona, né, ele entende, né, e se reposiciona aqui, essa linha, por exemplo, eu vou mudar para o nível 4, e ele faz todo a renumeração desses itens e seções, né? Um item que aqui tem uma carga de seção, porque tem esse fundo maiúsculo, negrito, com esse fundo cinza, mas o mais importante é a numeração, porque imagina fazer esse trabalho, essa numeração, que esses dois botões aqui não atenderiam, não atende de jeito nenhum, e imagina fazer todo esse trabalho com, sei lá, o item 80.100.13, são textos gigantescos, né, para qualquer tipo de opção que fosse mais manual. Órgãos que escrevem pouco, faz pouco documento, tem pouca instrução processual, de processo administrativo, podem até não sentir falta, mas a gente percebeu a grande problema que ia ser lá em 2013, né, 2013 e 2014, e aí corremos atrás de fazer, né, essa solução de numeração e renumeração automática de itens. Aqui, por exemplo, em ofício, né, como eu mostrei, tem o itens, que é aquelas caras de seção que é muito usado para contrato, tem referência e outros, e para ofício, memorando, tem esse que a gente chama que é parágrafo numerado, né? Então, lá na administração de modelo é que a gente associa os estilos permitidos por modelo, e aqui não tem aqueles de itens, tem os de parágrafos, né, nível 1 a 4, e além de a linha romana. E aqui é a mesma coisa, né, a gente vai criando aqui, vai criando e renumerando os itens conforme o usuário vai enumerando os itens. Vou mudar aqui para o 2.3, e aí o 2.4 vai virar para o 2.5, inclusive o subitem do 2.5. Tá? Então, esse estilo de parágrafo numerado é diferente lá do item numerado. Que, por exemplo, aqui eu vou por que termo de referência para ver que é aquele mesmo item, que é mesmo estilo, mesmos estilos que a gente colocou para nota técnica. Eu fiz memorando, não tende a ser gigante, né? Tem muito texto, mas tem documentos que tem um texto muito gigante, a probabilidade dele ter texto muito grande, aí esses itens com essa negrito e esse fundo cinza,
ele divide mais com a cara de seção, né, como se fosse uma seção, das justificativas do objeto, da descrição, e às vezes tem muito texto dentro de cada seção dessa, então isso dá um cara uma divisão mais adequada. É isso na parte de estilos. Tipos de processo. Eu já falei um pouco quando falamos da tabela de assuntos. Os tipos de processo, temos 318 tipos de processo de atividade meio pré-parametrizados aqui na base de referência. O que a gente fez, né? A sacada que a gente, né, pensou quando a gente fez. A gente, quando olhou a primeira vez a base de referência do judiciário, né, o ambiente que o TRF4 nos disponibilizava, a gente achou muito estranho, porque tinha processo de pessoal, tinha lá abono, auxílio funeral, tinha vários tipos de processo que era de pessoal, mas estavam dispersos, principalmente aqui no menu iniciar, no menu de iniciar processo. Então, se via, né, processo de pessoal no início, no meio, no fim, tudo em ordem que não tinha uma ordem, porque vocês seguem uma ordem alfabética. Mas aí o que a gente fez, né? Muita gente acha que é campo separado, mas a gente usamos o campo já existente, a arrecadação. Então a gente usou o campo já existente aqui, que é para separar tema e subtema. Então a arrecadação dos pontos. Então tem vários tipos de processo de arrecadação, fazendo com que, quando a gente colocou essa arrecadação dos pontos, fazendo com que todos os processos de arrecadação eles estejam aqui próximos, né? Estejam juntos aqui, ó. Então, todos os processos de pessoal dos pontos, são 164 processos de pessoal aqui. Na época, eu estudei pra caramba a última C12, lembrei de muita coisa da última C12, o pessoal do RH ajudou, o pessoal da Anatel inteira ajudou muito nos levantamentos que a gente fez, que serviu tanto para a Anatel como para a base de referência que a gente gerou na Anatel original, né, a primeira. E a gente criou os tipos de processo, segundo essa ordem, separando tema, macro tema e tema, para que todos os processos pessoal ficassem perto um do outro, ficassem do lado. Aí auxílio doença, auxílio funeral, aí bolsa, aí concurso, ficha financeira, folha de pagamento, não ficasse aleatório no listão. Então essa pequeno detalhe fez muita diferença na organização da listagem dos tipos de processo. Então, como falei, são 318 tipos de processo, dos mais variados assuntos aqui de SIC, pagamento legislativo tem 6, arrecadação tem outro tanto, cada um no seu código da tabela de arquivística do Arquivo Nacional associado, comunicação social, né, contabilidade, e daí vai demanda externa. Então tem muitos tipos de processos comuns da área minha, gestão da informação, finanças, né, que é arrecadação, finanças e contabilidade são coisas distintas, demandas externas, com gestão de contrato, tá aqui também, né, gestão de contrato, gestão de contrato tem licitação também, licitação. Aqui, a licitação 2 pontos, tem 21 de licitação, e aí cada um com seus códigos arquivísticos correspondentes. Isso é o mais importante ali, o 034, já da tabela nova, né, que foi aprovado pela portaria 47 de 2020 do Arquivo Nacional. Então, é isso, assim, foi um trabalho muito grande lá em 2013 e 2014, para a gente fazer os assuntos arquivísticos e a lista de tipo de processo pré-associados, né, e tu não tem um tipo de processo, é recomendadíssimo que todo tipo de processo tenha uma pré-associação, a pré-associação do assunto arquivístico, porque é a equipe de gestão do SEI com arquivistas, né, pessoa formada que sabe para que serve isso, pré-associar esse assunto arquivístico. Inclusive, um dia, né, a gente defende muito que ele já venha aqui, quando você escolhe, já venha aqui a pré-associação, que esse campo seja de somente leitura, porque os usuários não sabem o que significa isso, não sabem para que serve isso. E um advogado, um economista, um engenheiro, uma pessoa de TI mexe nisso aqui, né? E aí todo o trabalho que é feito por pessoas capacitadas, que sabem do porquê, para quê, ele é desfeito, literalmente, quando a pessoa pode tirar o que foi pré-definido pela gestão do SEI. Mas, assim, é uma evolução, inclusive, que a gente já discutiu e pretende voltar a discutir isso. Mas é muito importante tudo, né? Mas os 318 tipos de processo já tem pré-associados com os assuntos da área médica aqui. Então, lista de tipo de processo, né? Tá explicado, né? Toda essa lista daqui foi um trabalho grande, né? E o porquê, e como, e esse macete, essa pequena sacada que a gente teve de colocar aqui um macro tema, 2 pontos, para que os tipos
sobre um assunto em específico, fiquem próximos uns dos outros, segurança funcional, viagem, pessoal, é, e não muito dispersos e aleatórios aqui na lista. Então, aqui os tipos de processo também. Tipos de documento. Né? Os tipos de documento são 254 tipos de documento que existem aqui na administração. O acórdão ele é de aplicabilidade tanto interna como externa, porque o órgão, né, ele vem aqui, ele pode, porque o nome do tipo de documento, ele é, ao mesmo tempo, também espécie documental. Por isso que a aplicabilidade aqui é interna e externa. Mas por quê? Porque o órgão, ele tanto pode criar um acórdão, principalmente quando é um órgão que tem colegiado, né? Ele tanto pode criar um acórdão com o editor para ser assinado, ser redigido, ser assinado pelo órgão, o documento oficial do órgão, principalmente o órgão que tem colegiado, né? Como também ele pode fazer um upload de um acórdão. Por quê? Porque ele é ao mesmo tempo, né, um documento que o nome por si só, né, ele é espécie documental. Então, mas qual é o principal ponto que a gente tem aqui, né? Então, são 254 tipos de documentos comuns considerados, né, considerados de uso comum de todos os órgãos, modelos de variados tipos de documento utilizando os estilos, e ainda os tipos de aplicabilidade externa segue a lista de espécie documental do Tramita.gov. O que é isso, pessoal? Então, os pequenos detalhes, né? O diabo morre nos pequenos detalhes, e isso é importante. Na lista de documentos externos, vocês vão observar que só tem espécie documental. Por quê? Porque o cara vem aqui, abaixo assinado dos servidores, abaixo assinado dos moradores, sei lá, manual 1000 manuais, né? Manual do celular, manual do computador. Então, mil manuais. Então, para espécie documental, essa lista de upload, a boa prática é que seja só espécie documental. Porque ANAS, alvará de funcionamento, usar a espécie documental e não ter adjetivações aqui. Tá? A policy de seguro, né? A policy do seguro garantia do contrato, né? Garantia do contrato. E daí vai, número aqui, 1/3. Mas assim, que essa lista ela tem que ser de espécies documentais. E na época lá, o Marco Braga trabalhou nessa lista com vários arquivistas e a gente também, a gente criou, né, a gente organizou aqui uma planilha, que a gente levantou essa lista de espécies documentais para o quê? Porque ia precisar, na época era chamado de Conecta.gov, depois chamou de PIN, hoje é o Tramita.gov.br. Então, essa lista de espécies documentais é a lista de espécies que o Tramita.gov tem de comum, né, de todo tipo de documento comum para a tramitação, para que tenha uma convenção comum ali no meio, né, na solução central, para que consiga fazer a tramitação entre órgãos. Então, a lista de tipos de documento, ela foi pensada, né, também para ter esse alinhamento. Então, ele já tem esse alinhamento com o Tramita.gov. E mais, assim, abaixo assinado, por exemplo, ele é só de aplicabilidade externa. Por quê? Porque no dia que a gente colocar para usar no editor, e aí se eu pôr aqui editor, tem que dar um modelo, do dia que pôr um abaixo assinado para abrir o editor do SEI, aí o pessoal faz um abaixo assinado em 10 minutos, 2.000 assinaturas, né? Então, mais abaixo assinado não é um documento oficial da instituição para ato administrativo, né? Para ato administrativo. Então, o que é comum na interna e externa, aplicabilidade tem modelo, o que é só externo, mas o que é só externo é só espécies documentais, que nem aí você observa aqui nessa lista. Tem muito órgão que a gente já viu que não seguiu isso. Aí tem lá nota técnica, não é nota técnica, é nota. Nota técnica não é espécie documental, é uma tipologia documental. Teve algumas exceções, como medida provisória. Medida não é nem espécie, não é espécie documental. Medida é medida de metro, tal, mas medida provisória é um tipo de documento que tem nome próprio, no caso, previsto inclusive na Constituição. Então, teve algumas poucas exceções, mas assim, isso segue a lista lá, que eu mostrei na lista do Tramita.gov. E tem muito órgão que bagunça isso, né? Relatório de conformidade, aí põe para ser um upload. Porque eu quero para achar rápido. Não, achar rápido não é motivo de zonear gestão documental. Né? Você acha rápido achando por outras formas. Mas todo upload é igual e você complementa e busca. E isso não aceitem, né? O que seria de laudo de vistoria, já aqui na espécie documental, laudo de vistoria para upload. Não, laudo e acabou, porque senão vai ter problemas gravíssimos, inclusive no Tramita.gov. Tem uma lista muito divergente com essa lista de espécies documentais. E o mais importante, além da lista em si, né?
os modelos de documento. Muitos modelos de documento, né, dos tipos de documento em si, muitos modelos de documento foram feitos. Aqui, os usuários, eles têm tivesse essa sensação de que, caramba, ele já abre ali um modelo, um modelo pronto, um modelo semi-pronto, já é uma carinha ali bem formatado, projeto básico, aqui memorando, isso, portaria, resolução, só para mostrar nota técnica, só para mostrar alguns aqui. E tem uns modelos mais genéricos, né? Tem uns modelos mais genéricos, inclusive vinha na base de referência, tem uns de licitação, tem uns de TI aqui, mas uns modelos mais genéricos geralmente é para despachos, e alguns encaminhamentos. Tem esses modelos um pouco mais genéricos também aqui. Mas assim, aqui, ó, a Corva, só um pouco para visualizar o modelo aqui. Então é um modelo de documento bem tradicional, tá? Mas ele não é algo vazio. Tá? Vazio, é um modelo dos estilos, tudo aplicado, pensado em cada sessão dessa, foi muito bem pensado da forma de fazer isso, com muito zelo, né? Estudando aí o que se tinha de modelo desses documentos, na prática, tanto aqui da Anatel como de outros órgãos, né? Então a gente configurou tudo aqui, ó, as sessões, os estilos, né? Então aqui, ó, aqui tem estilo automático de item, que é aquele de parágrafos, body office, memorando, né? Exatamente para conseguir ter acordos grandes, tá? Pessoal, tem muitos acordos que tem emenda grande, o parte aqui do acordo é grande, e tem os estilos adequados aqui associados. Então, assim, foi muito trabalho para ter esses modelos de documento assim completos, os modelos ricos, né? E a partir disso, a curva de experiência do usuário, a aceitabilidade dos usuários e a cultura do órgão e dos usuários é diferente, tá? Aqui também a análise, tem essas sessões, o relator, o assunto, ementa, tudo aqui usando os estilos de numeração automática, já aqui é de itens, né? Exatamente por causa, né, para dar essa cara de sessão, porque tem análise e voto, que são grandes, acordos, então, só para mostrar um pouco a cara, né, desses modelos, que é onde a gente aplica os estilos, aqui, que é a cara digital, né? E a partir todo esse conjunto, né, de tipos de documentos, estilos, tipo de processo, certo? Modelos, aplicando modelos, um modelo realmente, né, do documento com conteúdo, ali é que faz com que tenhamos, né, modelos bem completos aqui, isso tradicionalmente, por termo de referência, a legislação pede que faça isso e aquilo. É claro que é difícil manter isso atualizado, porque a legislação mudou muito, né? Por exemplo, aqui edital, e aí é difícil manter isso, até porque quem mantém a base de referência nos últimos tempos é o Ministério, mas que é muito, muito relevante isso, né? Muita gente meio que esnobava, não tinha compreensão do tamanho da importância disso. Mais importante do que qualquer facilidade de TI era exatamente essa parte, né, da instalação do C era a mais relevante de todos que a gente diagnosticou lá em 2013, 2014. Então, assim, aqui, o poder de editar é um modelo muito rico, muito completo, né, e que isso muda tudo, né, links para a legislação, na época, né, quando a gente fez, tinha toda essa legislação, era essa, correto? É muito diferente de você abrir um documento e ele vir em branco, né, em branco. O modelo de documento, a experiência é gritante, né? E aí o STJ e vários órgãos, inclusive o judiciário, nos reportaram isso, né? Por exemplo. E aí vem mais outro macete que a gente aprendeu na época, desse assunto aqui do modelo, por exemplo, minuta de portaria. A minuta de portaria, às vezes, tem até no template de norma, né, de instrução de processo, não sei, a gente geralmente trabalha com a minuta, escreve, manda para a procuradoria, você já tem que assinar. Então, ou seja, é rascunho, é uma minuta, você não vai mandar para a análise jurídica, né, ou mandar para a área de contrato ou termo de referência, assinando já como sendo a portaria para valer, porque a portaria para valer é numerada, vai exigir publicação no diário, mas é uma minuta, você tem que fazer uma minuta, redigir essa minuta e mandar para o jurídico, né? E aí, que ela não se confunda, né? Que por isso que tem tanto aqui no conteúdo como no tipo minuta de. Mas nos modelos aqui, ele tem um modelo comum. Alguns, quando não é enumerada, aí tem o modelo é comum. O tipo de documento é minuta ou seria a palavra minuta. O tipo de documento aqui, portaria, minuta, portaria, supondo, né? Se portaria não fosse numerada, aí o modelo é um só. Mas como portaria numerada, aí teve que ser dois. Por quê? Qual a diferença dos dois, né?
diferença dos dois é que o título do documento aqui de portaria tem numeração. No tipo de documento também, lá a gente escolhe qual é o tipo de numeração correta. Aqui no modelo, na seção do título, a gente põe as variáveis de numeração. E enquanto que no tipo de documento de portaria, a gente não escolhe lá no tipo de numeração, para ele ficar sem numeração. Aqui no tipo de documento, eu ponho aqui sem numeração, tipo de numeração sem numeração. E na seção do título, ele só tem a série. Que aí ele vai puxar aqui esse nome para a seção lá do título, só do título. E é um título sem numeração, né? E dá exatamente isso daqui, ó. É um documento não numerado e o título é esse. Tá? E aí a pessoa edita, né? Porque é um tipo de é um documento que é diminuto, é um rascunho que formalmente tem que ser submetido a alguma instância ou à procuradoria, à AGU, ao jurídico, né? E aí você, inclusive, atenção, tá? Que tem documentos que têm anexo com essa divisão, são seções diferentes, que inclusive tem estilos diferentes. Porque no modelo de documento você define esses estilos por seção, na verdade. Mas assim, aqui, ó, já tem outro. E aí é um documento anexo. Entre o corpo principal e o corpo de anexo tem a seção de assinatura. E aí, quando o documento é assinado, e aí é só deixar o quê? As seções, fora a questão do título, que as seções sejam comuns. As seções têm que ser uniformes, tá? Entre o modelo de oficial, portaria, e o modelo de portaria minuto. As seções têm que ser comuns, salvo aquilo que os estilos têm que ser comuns, tudo comum, salvo a questão aqui do título, que é só ali o arroba, série arroba. E aí, lembrando, né, desse detalhe também de anexo, né, aí redigiu, fez tudo o que queria fazer, aí assina. Vou mudar alguma coisa aqui só para demonstrar para vocês que ele faz o clone perfeito. Feito o clone perfeito do documento. Aqui. Vou colocar aqui XXX. Ele faz o clone perfeito para o documento final. Então, supondo aqui, isso também na base de referência foi uma coisa importante, porque isso gera, né, uma cultura no órgão de que como é que eu formalizo algo, né? Formaliza algo para outra instância, mas ainda não é a decisão final, ainda não é o documento final. Então aqui, ó, tem minuta de acordo com a operação técnica, minuta de ata de despreço, minuta de contrato, minuta de convênio, minuta de edital, minuta de portaria, minuta de resolução, minuta de terminativo. Exatamente, são documentos que tradicionalmente precisam de uma versão ali, rascunho, minuta, uma versão preliminar que não é a formal, né? Mas ele precisa ser formalizado para ser devidamente submetido à apreciação das autoridades competentes, que não está na mesma hierarquia, né? Porque se está na mesma hierarquia é bloco de assinatura, mas que está que tem, né, essa necessidade de formalização para ser submetida a essa apreciação, né, por outra instância, principalmente por jurídico. Então, quando assina aqui, vou colocar aqui, quando assina, aquela sessão de assinatura, como, né, lembrar aqui, ó, ele entrou no meio antes da sessão de anexo, mas aí o processo foi, voltou, veio com parecer, e agora eu tenho que fazer outra minuta, ou agora eu vou poder fazer a versão final, que de fato o meu chefe ou em outro nível, né, em cima da hierarquia, no gabinete do ministro, antes do ministro assinar, vai gerar, de fato, o documento final. E agora não é mais a minuta de portaria, ou é outra minuta de portaria, porque é outra versão para outro nível, ou já é a portaria final. Então, quando tiver no ponto para ser assinado, aí aqui é o que a gente chama de fazer um clone, né? A gente faz um clone do documento. Que é pegar aqui do minuta de portaria e faz um clone desse documento aqui para o novo, que é portaria. Lembrando que as sessões são iguais, inclusive quantidade de sessões e estilos, os mesmos estilos. Então, tem que ser exato isso. Tá? Se não fosse um documento assinado, seria o mesmo modelo, mas como um documento numerado. Né? Se não fosse um documento numerado, seria exatamente o mesmo modelo. Como é um documento numerado, aí tem que ser modelo diferente, não tem como. Mas, por causa da sessão aqui, né? Tem que ter atenção para esse detalhe, né? As sessões idênticas, menos a do título. E aí, quando faz aqui, faz o clone, né? O processador fez várias coisas, para fazer o clone, ele faz o clone perfeito. Inclusive daquela sessão de anexo. Tá? Inclusive daquela sessão de anexo. Ele clonou aqui certinho. Inclusive aqui a sessão de anexo. E aqui vem as novas operações, em razão do parecer jurídico, né? De que tem que ajustar isso, ajustar aquilo. Aí é um divisor de águas, é um novo documento, na verdade. Um novo documento
ele vai acumulando ali as versões, e você consegue, né, inclusive depois fazer, além desse clone perfeito, você consegue comparar a versão, porque a versão 1 daqui, ela é do clone, então a versão 1 é a última versão assinada aqui que foi clonada. Então você consegue fazer comparações aqui em razão da versão oficial, né, anterior, que foi assinada, foi submetida, foi para outra área, a caneta ficou preta, com a versão final que você está redigindo, porque a primeira versão aqui do clone perfeito é a última versão daqui, do documento base aqui que foi clonado. E aí, como mostrei aqui, tem-se aqui, né, controle de alteração também, além, que é o mais importante, né, o clone perfeito, que inclusive da seção, de todas as sessões, né? E não da sessão que é somente leitura dinâmica, que é aquela sessão de numeração, que é somente leitura dinâmica. E essa sessão não, ela não foi clonada. Ela, senão ia vir lá minuto de portaria, né? Minuto de portaria, não foi clonada. As sessões lá de somente leitura dinâmica, ela assume a do novo. Né? Então ele clonou o restante perfeito, e aqui é a portaria número 1, de 23 de setembro de 2023. Então é isso, pessoal, na parte de documentos, os estilos, modelos, documentos livros completos e ricos. Isso daí. O item é hipóteses legais. A parte de hipóteses legais, pessoal, a gente levantou, né, por causa que em 2020, 2013, 2014, a Lime estava muito quente, então era muito, os órgãos estavam aprendendo a usar a Lime e a aplicar a Lime corretamente, então a gente tinha feito um levantamento aqui, tem 23 hipóteses legais que está na base de referência, 23 hipóteses legais, onde a gente previu, e ter hipótese legal foi uma evolução, das primeiras evoluções definidas lá em 2013, por TF4, os órgãos, e a gente mapeou, né, hipóteses legais previstas em lei, que são comuns para praticamente todos os órgãos. Essas hipóteses legais são comuns. E aí a gente tem essa planilha que a gente fez o levantamento, e isso também é utilizado no Tramita Gov.br, que tem um mapeamento lá de espécies documentais, de envio, de recebimento, e tem um mapeamento também de hipóteses legais de restrição. A parte de hipóteses legais, isso é necessário por causa que a lei, ela exige lá, artigo 23, ó, e primeiro que publicidade é a regra e sigilo é a exceção, mas o sigilo é exceção fundamentado, não existe, é restrito porque eu quero que seja restrito, não, isso não existe. Você só é restrito porque você tem que fundamentar. Então, tem aqui as informações classificadas em grau de sigilo, que não bifurca aqui entre o artigo 22 e 23 da lei. Isso aqui não pode entrar em sistema nenhum, né? Já tem posição aí consolidada que não pode entrar em sistema nenhum, o artigo, classificação em grau de sigilo, porque depende de algoritmo de estado, da BIM e de outras coisas. Classificação em grau de sigilo não pode entrar em sistema. E aí vem aqui a lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo, né? Então não exclui demais hipóteses legais de sigilo. Onde a própria lei tem duas, o artigo 7º da lei, né? O artigo 7º da lei, o parágrafo 3º, ele fala aqui, o direito de acesso aos documentos ou informações desse conteúdo utilizados como fundamento de tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório. Isso quando no teor não tem outra coisa restrita, né? Então o documento é público, mas depois não vou tornar ele público agora, porque ele é documento preparatório. No decreto da lei, ele define melhor esse conceito de documento preparatório, mas a origem desse conceito de documento preparatório vem do parágrafo 3º, do artigo 7º da lei, né? Ele vem daqui, né? Exatamente daqui. E aí, por isso que a gente tem aqui o documento preparatório. O preparatório está aqui, como hipótese legal de restrição de acesso. Tem o artigo 31 da lei, o próprio artigo 31, que é o que rege a restrição de acesso, né? Sigilo de informação pessoal. Não é toda informação pessoal e é sinônimo de sigilo, não. Pessoal, informação pessoal não é sinônimo de sigilo. O nome é informação pessoal. Aqui, o documento, o decreto da lei, ele fala, define, né, documento preparatório, explica, mas é exatamente a origem legal é do artigo 7º, parágrafo 3º, que está aqui. E por isso que o artigo 22 ele fala de hipótese legal, né, não de hipótese legal, é lei. Por isso que a gente não cita o decreto, a gente cita lei, porque a lei só aceita a restrição de acesso se for fundada em lei. E aí, além da primeira hipótese que a própria lei faz, né, tem o do artigo 31, e somente informações pessoais são restritas às relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem.
Então, não é toda e qualquer informação pessoal que é restrita, é só as relativas à intimidade, vida privada ou imagem. E aí é outra hipótese legal. Fora essas, né, a gente mapeou várias outras para controle interno, que só tem sentido, né, ser usado internamente na administração pública. O Código Civil tem outra aqui de registros contábeis, operações bancárias. Tem aqui bem interessante aqui segredo de justiça no processo civil, segredo de justiça no processo penal. Tem aqui situação econômica financeira do sujeito passivo, que tem no CDN, e vários outros que tem essa lista aqui de 23. E onde ela é usada, né? Quando a gente está aqui fazendo um documento, o fato é pouco, né? Por natureza, mas a minuta de contrato. A minuta de contrato fica como documento preparatório no tempo. Então, quando está aqui restrito, que é a base de referência para o Poder Executivo, porque a gente segue lá e bem rigoroso, ela já vai setar o parâmetro do Código CI para que a hipótese legal de gestão de acesso, seja para sigiloso, restrita, a hipótese legal seja obrigatória. Hipótese legal é obrigatória. E aí, quando a gente escolhe restrita, ele abre aqui no campo para escolher a hipótese legal. E a gente vai pôr aqui que essa minuta de contrato vai explicar como documento preparatório, porque vai ser assinado, minuta de termo de referência e tal, e aí a gente muda para público só quando pegamos quando tem a sessão pública, tem esse cardápio aqui de pontos legais que foram levantados, né? E tem descrição aqui dentro, né? Tudo, a lei tal, aqui é a descrição da lei. Então tem essa lista de pontos legais também na base de referência. Então, aqui a gente já passou por isso daqui também. Extensões de arquivos. A gente também tem uma lista de extensões de arquivos permitidas, que tem uma extensão de arquivos também aqui, de imagens, para que põe direto no botãozinho inserir imagem do editor, então tem três aqui, para inserir imagem, tem um botãozinho, né, no editor lá, inserir imagem. E tem uma outra aqui, que é extensões aqui de arquivos permitidos. E a gente tem 20 ativos, né, aqui, tudo conforme o EPING, e tem tanto aqui desativados, tá? Mas essas desativadas a gente destacou aqui, ó, não é aderente ao IPING, não aderente ao IPING, não aderente ao IPING. E algumas coisas até que pode ser que seja aderente ao IPING, e não é ODT, aderente ao IPING, mas é que a gente recomenda, né, aos alunos não use, não ative. Por quê? Porque o cara tem um ODT, e o que faz a pessoa ter um ODT e não salva em PDF, né? Um PPT, PPTX, e não salva em PDF para PUL, né? Mesmo o ODT e outros formatos aqui, títulos mais abertos, né? RTF, tem aqui do Excel também, tem os diversos formatos, e a pessoa salva em PDF. Então, assim, a pessoa liberar DocX é uma furada para os órgãos, para o SEI, os órgãos, para as instalações, habilitar formatos de texto que seria viável salvar em PDF, porque operar no SEI, nos processos, né, os documentos nativos do SEI e PDFs é o que deve ser priorizado. Então, no ODT, por exemplo, ODS, né, por mais que ODP, ODS, ODT são os títulos aí mais os equivalentes ao mundo Office, né, do Microsoft, porém é um formato considerado mais aberto. A gente não deixou ativo porque para que se seja privilegiado, no caso aqui, né, a gente não deixou ativo para que seja privilegiado o uso de PDF. Mas é aqui, né, onde se a pessoa tentar subir uma extensão de arquivo, né, aqui abaixo assinado, data, artigo. Se tentar subir aqui o restrito, ou aqui sigilo das comunicações. Se tentar subir aqui um vídeo, por exemplo, o MP4 ele vai aceitar. Bater o limite. Mas se tentar subir uma foto, uma imagem, a gente não está na lista de permitidos. Depois, outra coisa também que é ruim, que está aqui, né? Arquivo de imagem sem documento. Não, põe no PDF, põe no zip. O ideal é pôr no PDF ou no zip e não um arquivo de imagem JPEG, JPG, PNG isoladamente. Tem GIF, que não é aderente ao IPING GIF, mas mesmo os aderentes ao IPING, porque a fonte de onde a gente usou isso também foi os padrões de IPING, que tem aqui as listas, interagiu com o pessoal que conhecia um pouco mais do IPING, os padrões de interoperabilidade, para a gente fazer aquela lista e separar, né, a lista dos não ativos e os ativos. Então, tem 20 ativos aqui e não foi aleatório, né, essa lista do não aderente e do que está desativo e o que está ativo. As extensões também, todas.
E aí vem a novidade do C4 público é 6 tipos de prioridade. Então, de prioridades legais aí de atendimento, para processo, a gente configurou já aqui na administração do C. Então, tá aqui tipos de prioridade. Então, a gente localizou, o pessoal do GDF tinha um PDF excelente, uma lista. Então, a gente na comunidade levantamos e tem aqui 6 tipos de prioridade legal previsto. E a gente aqui sempre dando o máximo de informação para o usuário, né, poder entender o que é. Olha lá essa lei, olha lá esse artigo da lei. Está escrito aqui, tem a descrição, mas a tela do usuário não vê essa descrição. Então, tem 6 aqui, né, que é o pessoa com deficiência, idoso entre 60 e 80, idoso acima de 80, que é uma prioridade especialíssima, doença grave, procedimentos e processos previstos no ECA. Não é processo de criança, procedimentos e processos previstos no ECA. Isso a pessoa entende ao ler, né, a lei aqui, compreender um pouco mais a letra da lei. E aqui é licença ambiental nos órgãos do CISNAMA, né? E é feita a contratos públicos, né? Quando são contratos públicos, que para o contrato público andar, vai precisar de uma licença ambiental. Aí ele tem prioridade de tramitação nos órgãos do CISNAMA, né? Do Sistema de Meio Ambiente, para que priorizar a licenciamento ambiental, né? Que é dependente, né? Com o contrato administrativo. Para alguns órgãos não faz sentido, se não for um órgão do CISNAMA, né? Desativa essa hipótese, né? Desativa e não precisa usar ela, né? Mas, assim, a gente fez esse levantamento onde aqui aparece, né? Quando está aqui nos metadados do processo, você pode configurar aqui a prioridade, a pessoa com deficiência, saúde. Ou no momento que está iniciando o processo. Então, é no nível de processo. E dá para escolher, né, a prioridade aqui, ó, doença grave. E aí a pessoa, aí é um processo que é um campo opcional, né? Tem que ser de passagem, porque o campo não está negrito aqui, é opcional. E aí, quando você faz isso, em vários cantos, não sei, você vai poder ver essa setinha de prioridade e ver. E também tem um filtro novo aqui do ver por prioridade. Quantos processos tem pessoa com deficiência, quantos processos tem pessoa com doença grave na unidade, né? E tem outros cantos também, onde dá para ver esses processos, só os processos que tem alguma dessa seta para cima vermelho. Então é isso, a gente tem uma planilha também, que a gente trabalha nessa lista, né, de tipos de prioridade. São 6 que a gente achou de legislação federal. Passamos por esse daqui. Boletim de serviço. O boletim de serviço é uma funcionalidade que no código se chama de publicação, publicação eletrônica. Fica aqui na administração, veículos de publicação, imprensa nacional, aí os veículos de publicação, aqui o boletim de serviço, e aí é um tipo de publicação interna, né? E aí o veículo de imprensa nacional, Diário Oficial da União, que é só o nome, né? Mas o Diário Oficial da União tem seções. Na seção 1 aspecta isso aqui, a seção 2 é isso aqui. Tem uma lei de normas da imprensa nacional que diz o que se publica em cada uma das seções, das tradicionais seções da imprensa nacional. E os tipos de documento, eles têm que ser marcados se eles são publicáveis. Tá? Por exemplo, portaria. Ser publicável não significa ser obrigatório ser publicado, tá? Mas portaria, ele é publicável, então tá aqui, ó, boletim de serviço associado, e ele só é publicado depois que assina. Mas a minuta de portaria não. Minuta de portaria não é publicável. Isso já vai na base de referência, essa segregação, tudo bonitinho, muito pensado, tá? Então contrato, a mesma coisa, contrato é publicável. Tá? Publicável no boletim é uma coisa. Se teve publicação no Google, não é outra. Minuta não, mas o contrato sim. Não tem veículo de publicação associado. Aqui tem veículo de publicação associado. Aí, na prática, o que tem, né, de diferença? Quando eu estou num documento que é publicável, né, depois que ele é assinado, o documento publicável, depois que ele é assinado, ele aparece o P para a publicação. E aí é possível publicar um boletim de serviço, porque é o veículo interno que a gente deu o nome de boletim de serviço. Então é possível publicar aqui no boletim de serviço. Aqui vem a e aí tá aqui. E aí, se o documento sai no DOI, a pessoa vai poder selecionar aqui o DOI. Qual sessão sai na sessão tal, página 300 e tanto de ontem.
E quando geralmente sai no DU, a gente primeiro espera sair no DU para publicar tudo. Mas se publicar antes no boletim de serviço, depois de publicado, o ideal é esperar sair no DU, se é um documento que exige publicação no DU, aí depois que sair no DU, aí publica de uma vez. Mas se publicar antes, é possível, né, depois que sair no DU, voltar na publicação para poder, aqui no próprio botãozinho aqui, visualizar agendamentos, você consegue vir aqui e editar. E aí ele aceita que você edite somente aqui a parte do DOI e o resumo, tá? Inclusive é uma demanda fazer com que esse resumo ele seja obrigatório. E fica bem melhor lá na página externa, é obrigatório. E aí os órgãos, né, geralmente colocam no site um destaque para o boletim de serviço, porque é transparência ativa, né? Aqui o Anatel está aqui na página processo eletrônico, no site da Anatel, para a questão de transparência ativa, ou publicações eletrônicas, que é a nossa publicação oficial, né, dos documentos, porque se tem muito menos necessidade de publicação no Diário Oficial da União, por exemplo. Muitos documentos não precisam publicar no Diário Oficial da União, mas você, por transparência ativa, precisa publicar, né, na internet. E aí a gente tem, né, essa parte de publicação de documentos grandes, né, documentos muito importantes para a agência, inclusive do Conselho Diretor da Anatel. E aí são, por exemplo, aqui a análise, tem muitos documentos muito importantes, as análises são documentos bem grandes, e dos conselheiros não atuam, das deliberações do conselho, são documentos grandes. Essa análise é bem grande. Imagine fazer esses itens na manhã, cada manhã. Essa informação automática de itens importantes com isso. O item 5.138. E ainda sub-itens, né? Itens, sub-itens. Então, assim, beleza. Então, o boletim de serviço é muito importante, o boletim de serviço, viu, pessoal? O órgão que não usa parte aí de publicação eletrônica, como boletim de serviço, fica muito ruim para o órgão, porque baixa transparência ativa, para documento oficial, aí o pessoal, por costume sem sentido, quer manter um boletim antigo que eu já tinha aqui, porque era outra lógica, ou lógica da época do papel. Você tem boletim de serviço integrado com ele, que o documento é o original, não é algo que alguém saiu copiando e colando para diagramar um outro PDF, né? Inclusive, pessoal, a equipe lá da SEGES do DRI tem um módulo que está desenvolvendo para integrar a publicação, o web service de publicação, da imprensa nacional do produto. E ele necessariamente usa essa função. Onde se é só o boletim, é só o boletim, mas se for produto, ele por trás usa essa função de publicação eletrônica para que o que seja possível ser enviado por do vá por aqui mesmo, usando as funcionalidades já existentes. Em primeira mão, né, a funcionalidade já existente do Corpo C, que é a de publicação, mas que por trás ele vai, dispara e manda para o DOR, quando é um caso de publicação de DOR. Finalizado. Ok. Agora tem a lista de municípios e países, assim, faz tempo que a gente fez essa atualização, tá? Mas teve uma atualização, sim, muitos países novos, e cidades também do IBGE, novas e velhas, e que juntou, e aí teve uma atualização no época, países, né, e cidades, mas faz tempo que não teve atualização recentes, tem algumas mudanças que o IBGE pode ter sido feito, mas uma lista um pouco mais atualizada do que na época, na base do judiciário vinha. A taxas de assinatura e autenticação também estão atualizadas. Como eu mostrei aqui, ó, assinou aqui, já está indicando, né, que é o artigo 6º caput, porque estava indicando para algumas assinaturas o parágrafo 1º que foi revogado. Inclusive, nessa versão de agora, a gente atuou e corrigiu isso aqui também, tá? Mas essa lista que está aqui no menu editor taxas, então as taxas aqui para autenticar com certificado, assinar com certificado, autenticação eletrônica, assinatura eletrônica. Então, essas taxas aqui, elas foram definidas por causa dessas leis aqui federais, né? No judiciário tem uma lei própria, então eles usam uma lei própria lá específica, e aqui tem leis que são mais abrangentes, né? Para município, para estados, são um pouco mais abrangentes, e teve essa correção que inclusive agora a autenticação por certificado digital, esse artigo da lei, ele está indicando aqui esse decreto, né?
mas que não exige mais ser com certificado digital, né, ou sem certificado digital, porque é autenticação eletrônica. Está indicando aqui esse artigo 3º, artigo 3º caput dessa lei, que a lei não foi retirado a exigência de ser com certificado digital aqui no Brasil. Foi alterado o caput do artigo 3º, tirou exatamente a parte que fala do certificado digital emitido pelo ICP Brasil. Dá para fazer autenticação sem precisar usar o certificado. Então, as taxas, elas existem aqui, foram pensadas e levantadas aí na legislação pertinente. As taxas foram pensadas, né, segundo a legislação, e exato aqui, estão atualizadas, inclusive, correção recente por causa da mudança no decreto. Então, aqui não tem muito o que explicar, tá? Já vem aqui com o texto definido ali, pela administração lá no editor, taxas. E a lista de cargos, tratamento educativo. Essa lista ela é para, sobretudo, cadastro de contatos, né? O cadastro de contato, quem está cadastrando aqui contato, fala que é pessoa física, masculino, aí tem a lista aqui de cargos, o almirante da Marinha, e aí automaticamente vem o vocativo e o tratamento. Então, de onde veio isso, né? A gente vê que tem a lista de cargos, a lista de tratamentos e a lista de vocativos. A parte de título, parte de título e categoria é uma coisa nova, tá? Que vem no CI 40, no CI 40, no CI 41. Mas a gente ajustou, né? A gente criou aqui. Tem uma planilha também que a gente levantou na época, muito tempo, onde a gente levantou quais são os vocativos, a lista de tratamento que tinha no manual de redação da Presidência da República e livros também. Então, levantamos essas listas, né? E tudo associa ao cargo. Então, tá aqui a lista de vocativos, tem 63 vocativos, né? Existem, né, quatro tratamentos, que é a senhora, o senhor, e a sua excelência, o senhor, a sua excelência, o senhor. E a lista de cargos são 81 cargos, por quê? Porque é o mesmo cargo, às vezes é cidadão e cidadão, tem um mesmo que é deputada é diferente, mas tem alguns que são comuns, né? Que são comuns, gerente ao senhor, senhor gerente, a senhora gerente, mas o cargo é o mesmo gerente. Então é aqui onde a liga, né? O cargo, que é onde escreve aqui é só escolhe o tratamento evocativo que está nas outras duas telas. Então é isso que está ali nesse último trecho. E é isso, pessoal. A base de referência para Poder Executivo é essa, né? Cheio de pequenos detalhes que são importantes para fazer um todo, né? Um todo aí do SEI, que deixe ele mais palatável, que deixe ele mais usual para as pessoas, né, que utilizam o SEI. Aceitabilidade, a ergonomia de usar ele, né, com esses itens numerados ou numerados, e facilita muito a implantação. Infelizmente, os órgãos eles não são alertados, né? Eu tinha um desejo muito grande que o TRF4 alertasse os órgãos, ou pôs o link para o projeto da base de referência, para que quando for um órgão que não seja do judiciário, usar a base de referência do judiciário, do executivo, né? Porque os órgãos que infelizmente não se atentam a isso, depois o sofrimento é muito grande, né? Por estar usando uma tabela de assuntos arquivísticos do judiciário, do CJF, e ainda não se valer dessas vantagens de modelo de documentos bastante completos, estilos, e aí é uma dor muito grande, porque a compreensão e o valor que você entrega com base referência dessa forma, né, e modelo de contrato bastante completo, literalmente é dar água para o vinho. E ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado, e depois a gente tenta fazer mais vídeos menores, né, de alguma parte específica do SEI, mas esse vídeo não tinha como ser menor, porque eu queria apresentar, e acabo aprendendo também do SEI, mas queria apresentar cada detalhezinho dessa base de referência, que foi muito, muito pensado, com muito carinho, porque a gente sabia, eram 4 ou 5 anos nos primórdios do projeto PEN, e a gente sabia o quanto isso era importante lá em 2013, 2014, e estamos aí, já tem 10 anos, né, de SEI PEN, e ela ainda se confirma que o quanto que ela é importante, porque tem órgãos que instala e não se atenta, já chegou em produção, uma base que sem ser ela, e literalmente, né, chora lágrimas de sangue quando percebe que o tamanho, né, do benefício e da perda negocial. Se arrepende, né, chora
literalmente, porque percebe o tamanho da perda negocial que tem em relação a usar a base de referência com todas essas vantagens que a gente indicou. Então, até a próxima. Um abraço, pessoal.